Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Jean, consultor de vendas Volkswagen da Promenac Bravo. E aqui no canal eu te dou dicas e falo sobre curiosidades que irão te ajudar no dia a dia. Hoje iremos falar sobre compra com isenção de impostos para pessoas com deficiência. Quais são esses impostos e quem tem direito a esse benefício? Se você já gostou do assunto, então inscreva-se no canal. Ativa as notificações para receber todas as novidades aqui do canal. Não esquece também de dar aquele joinha e compartilhar com a galera. E aí, tá curioso? Então roda a vinheta! E para falar sobre isenção, eu trouxe um especialista no assunto. Se apresente. Olá pessoal, meu nome é Jefferson, eu sou da Flex Isenções, empresa especializada na elaboração de processos para pessoas com deficiência física adquirirem veículos com desconto. É isso aí, ele tem uma empresa que faz toda a elaboração do processo de compra PCD, que é a compra com a isenção de impostos, e hoje nós vamos falar quais são esses impostos. Eu vou deixar na descrição o contato da empresa do Jefferson, assim como também o e-mail se vocês tiverem alguma dúvida. Então, Jefferson, quais são os impostos que a gente consegue tirar se é portador de uma necessidade especial, se é portador de uma deficiência? Tem direito à isenção do IPI e ICMS, que são os impostos de compra do veículo, isenção também do IOF para casos que vai haver financiamento, que é o Imposto sobre a Operação Financeira, e também a isenção do IPVA, o imposto cobrado no emplacamento anualmente. Então quem compra com isenção tem direito também, não paga IPVA, não recolhe IPVA durante o ano do carro, então, o imposto do carro. Exatamente, Gia. A isenção do IPVA, ela já é feita a primeira vez, já no primeiro emplacamento, e enquanto o carro permanecer no nome da pessoa, não gera mais a cobrança. Ela só vai precisar pagar o licenciamento e o seguro obrigatório, que atualmente aqui em Santa Catarina, os dois somam R$ 128 por ano. Esse é o custo do emplacamento anual do veículo. Ah, que legal. E quais são as doenças? Porque muita gente chega aqui na loja e diz assim, eu tenho diabetes. Mas tem direito uma pessoa que tem diabetes ou é só portador de necessidade física? Um cadeirante, por exemplo. Legal, boa pergunta. Muita gente chega até o escritório relatando diversos tipos de doenças e perguntando se elas têm o direito. Na verdade, o fato que gera o direito não são as doenças em si, e sim as sequelas. Muitas pessoas confundem doenças com as sequelas. O que a lei prevê são as plegias e as paresias, que depois tu vais colocar na descrição do vídeo. Mas existe uma gama enorme de doenças que podem te levar a uma mobilidade reduzida, a uma perda de força, mesmo que parcial, ou uma perda de força, de funcionalidade parcial do membro, pode ter o direito, sim. Então por isso que tem alguns tipos de câncer, por exemplo, de mama, que conseguem a isenção, porque perde um pouco do movimento, então, da força motora da pessoa, é isso? Isso. No caso do câncer de mama, o câncer de mama em si, o CID do câncer de mama em si, não é o que dá o direito, e sim quando em função de uma mastectomia, de algum procedimento cirúrgico, fica com uma sequela, alguma perda de força mesmo que parcial no braço, que acarreta numa monoparesia, uma perda de força parcial do membro. Daí sim ela vai ter direito à isenção. Jefferson, outra pergunta que corriqueiramente aparece aqui na loja, pessoa que não dirige, menor de idade, tem carteira, precisa ter carteira, não precisa, né? Pode explicar isso pra gente? Não necessariamente a pessoa precisa ter uma carteira de motorista, até mesmo porque a lei prevê não só para deficiências físicas, mas sim visuais, mentais e autistas. Então uma pessoa cega consegue comprar também um carro com isenção? Sim, consegue. Daí é o que nós chamamos de processos de não condutores. Para as deficiências visuais, mentais e autista, obrigatoriamente todos são não condutores. E também a pessoa não precisa ser maior de idade. Nós também fizemos processo em nome de crianças que, através de seus representantes legais, que geralmente são os pais, podem estar adquirindo veículos com desconto. Então, Jefferson,
Legal. E os carros que entram nas isenções? O teto, importados, nacionais, motorização, existe alguma regra sobre isso? Sim, Jean. Na verdade é o seguinte, ó. Existem duas modalidades de compra, com a isenção total ou parcial. Na isenção parcial, onde entra só a isenção do IPI, a lei fala em fabricação nacional ou Mercosul. Agora, quando você vai fazer uma compra com a isenção do imposto estadual, o que é o ICMS, daí tem uma limitação para só pode comprar veículos de fabricação nacional e existe um teto até 70 mil, que aqui em Santa Catarina tem uma particularidade na questão desse teto de 70 mil, que em todo o Brasil, muitas SUVs entram com a isenção de IPI e ICMS, e Santa Catarina tem uma interpretação um pouco diferente da lei. Mas a gente da Volkswagen, nós da Volkswagen, temos a T-Cross Sense, que ela é parte de 69.990 e só atende esse público. E por que a gente não consegue vender aqui? Aqui em Santa Catarina tem a seguinte interpretação: ele precisa ser um carro até 70 mil, mas que todos possam comprar, e não uma oferta exclusiva para o público PCD. Por exemplo, se uma pessoa que não é portadora de deficiência física chegar até a loja e querer comprar a T-Cross Sense, vocês não vão vender, porque ela é uma oferta exclusiva no plano. Essa é a questão que não libera o ICMS aqui em Santa Catarina para alguns modelos. Perfeito, então. O teto, você fala que é até 70 mil reais. Passou desse teto, ainda você consegue tirar alguma isenção. Qual é? Daí a isenção parcial, que é só o IPI, que é o Imposto de Produto Industrializado, o Imposto Federal do IPI, que nesse caso até tem muitas promoções que, além do IPI, a própria concessionária, a montadora, dá mais um bônus de fábrica. Bônus. E é mito ou verdade? Porque chegam muitos clientes aqui na minha mesa e dizem assim: eu tenho direito aos 30% da isenção total. Chega a 30% mesmo? Não chega. Em geral, é entre 20% e 25% de desconto, que as alíquotas, né, dos impostos juntos somam. O que ocorre é, às vezes, que além dos impostos, pode ter mais uma ação promocional da montadora, da fábrica. Desconto adicional. Desconto adicional que não tem a ver com isenção, e sim com a somatória da isenção mais a promoção. Perfeito, então. Nós do grupo Volkswagen temos montadoras em São Paulo e temos montadoras no estado do Paraná. Quando um cliente compra aqui em Santa Catarina, qual que é o carro, ou no caso o estado mais fácil de se tirar uma isenção? Eu não diria que é mais fácil e nem mais difícil. A diferença entre um e outro ocorre o seguinte, que o estado de São Paulo é o único estado que exige que a gente faça a isenção do ICMS lá também. Então, para os veículos como Polo, Virtus, que são fabricados em São Paulo, além de fazer a isenção do IPI e do ICMS aqui, nós temos um passo a mais: fazer a isenção do ICMS lá em São Paulo, onde a gente pede 30 dias a mais para deixar os documentos prontos. Legal. Entrou na parte de tempo. Quanto tempo hoje um processo PCD, desde o começo até ao pedido do carro? Qual é o prazo? O prazo é variável. Ele pode variar de 3 dias e chegar até 60 dias no máximo. Por que tem essa diferença? Se for comprar um carro só acima de 70 mil, só com a isenção do IPI, o imposto federal fica pronto em 72 horas. Se for um carro, por exemplo, como o Fox, que é feito no Paraná, nós só vamos fazer o IPI mais o ICMS aqui do estado de Santa Catarina, que em média vou pedir mais 15 dias para deixar o processo pronto. E nos casos dos carros produzidos em São Paulo, que daí nós mandamos para São Paulo. Recentemente eu fiz um processo que levou 27 dias para concluir lá no estado de São Paulo. Ou seja, em torno de 60 dias, um processo que faz isenção de IPI aqui, ICMS aqui, e São Paulo é um tempo... Já está prontinho para vir aqui na loja e pedir o seu carro. Beleza, Jefferson. Quais são os documentos necessários para te tirar o carro com isenção?
Bom, para falar de documentação, existem dois caminhos, duas situações. Processos de condutores, para pessoas que possuem uma carteira de motorista, e de não condutor. Perfeito. No caso dos condutores, o primeiro passo é ter um atestado em conformidade com a legislação para dar entrada junto ao Detran, que o primeiro passo é alterar a carteira de motorista, porque uma vez a pessoa alegando alguma perda, alguma mobilidade reduzida, alguma perda de força, ela precisa se submeter a uma junta médica especial no Detran, aonde eles vão colocar no documento, na carteira de motorista, que ela está apta para dirigir, mas com algum tipo de restrição, que em geral é câmbio automático e direção hidráulica, para depois iniciar o processo. O processo de isenção em si é documentos pessoais, documentos de disponibilidade financeira e os laudos, modelo padrão da Receita Federal e Secretaria do Estado, que é necessário a assinatura de 2 médicos especialistas credenciados pelo SUS assinarem o documento. Para processos de não condutores, para aqueles que não vão dirigir o carro, mas sim que terceiros vão dirigir para ele, a gente pede documentos pessoais, cópia da carteira de motorista dos condutores autorizados e também os mesmos laudos, modelo padrão da Receita Federal e da Secretaria do Estado, onde precisa pegar assinatura com 2 médicos credenciados pelo SUS para poder ingressar com o processo. Estou com o meu processo pronto, mas eu não acho que é a hora de eu comprar o carro agora. Existe um prazo para essa documentação vencer? Sim, Jean. As autorizações que são emitidas pela Receita Federal e Secretaria do Estado, elas possuem 270 dias de validade. 9 meses. 9 meses. Tá. Nesses 9 meses, então, eu não posso chegar aqui na última semana e querer comprar. Porque, gente, muitas pessoas entram na loja e pensam que a compra PCD, mesmo estando com a documentação já pronta, já pode levar um carro que está aqui no pátio, por exemplo, a pronta entrega. Esse carro, ele é pedido na fábrica. E isso em torno demora de 45 dias e tem casos que demoram até 90 dias. Então, nunca deixar esse prazo para a última hora, porque às vezes não dá tempo. O cliente comprou o carro, está felizão, recebeu o carro, entregou. Quanto tempo que ele tem que permanecer no nome do cliente que tirou a isenção total, por exemplo? Existem duas situações. Quando o cliente compra com isenção total, que é IPI mais ICMS, exato. Aqui em Santa Catarina, ele vai precisar ficar 4 anos com o veículo para depois poder transferir. Não é que ele precisa transferir. Se ele quiser ficar com o carro 5, 6, 7 anos, não tem problema. Mas o período mínimo para poder transferir o carro do nome são 4 anos. Agora, se ele comprar um carro que ele utiliza só a isenção parcial do IPI, que é o imposto federal, só o IPI, fica 2 anos, é o tempo mínimo de permanência do veículo para ele poder fazer essa transferência. Tá, mas aconteceu um problema, eu vendi meu carro. O que acontece? Eu posso retirar depois outra isenção? O que acontece? Qual é a penalidade disso? Para poder transferir o veículo antes da data mínima estipulada, vai ser necessário recorrer aos órgãos da Receita Federal e Secretaria do Estado para fazer as DARI, as DARF, que são documentos de arrecadação do imposto. Então a pessoa arrecada o imposto para depois poder transferir o carro. Então ela tem que pagar aquele imposto que ela deixou de pagar na compra. O posto vai deixar de pagar o imposto acrescido do acúmulo da Selic, desde a emissão da nota até a data da transferência. Então, Jefferson, venceu o período do cliente para fazer uma nova isenção. Tem que fazer todo o processo, ele precisa transferir o carro, o que ele tem que fazer? Não, na verdade, assim, vencido o período de troca desse veículo, ele não necessariamente precisa se desfazer ou trocar esse veículo. Ele pode estar adquirindo um segundo veículo com isenção, sem precisar tirar o anterior do nome. A diferença é que ele vai poder ter só um dos veículos com a isenção de IPVA. Perfeito. Então, o carro novo, por exemplo, ou ele escolhe aquele que estava com o IPVA isento, pode deixar no antigo, ou o novo. Ou transfere para o novo. Perfeito então. Então, galera, foi isso. Eu queria agradecer aqui a presença do Jefferson, que teve esse bate-papo aqui, tirou algumas dúvidas que a grande maioria tem. Vou deixar na descrição do vídeo o WhatsApp da Flex Isenções, para se tiver mais alguma dúvida, para entrar em algum assunto mais a fundo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar aquela curtidinha e compartilhar com a galera.
e até outro vídeo aqui do canal. E aí, tá curioso?